Então, continuando, a gente volta a falar do capítulo 15, Império Bizantino, só que agora vamos na estrutura política e jurídica. Então, politicamente, o Império Bizantino se organizou da forma de uma autocracia absoluta. Isso quer dizer o quê? O poder ele se concentrava nas mãos de uma única pessoa, o imperador, que naquela época era chamado Basileu. E o rei, em grego, é rei, mas naquela região chamamos de Basileu. O imperador ele ficava à frente de tudo. Para ele governar, ele contava com a assistência de um pequeno grupo de conselho para resolver todas as questões que fossem bem práticas. Ele era comandante das Forças Armadas, ele controlava a legislação, fixava as taxas e a quantidade de impostos e nomeava e destituía quem quisesse para suas funções. Ou seja, o poder estava nas mãos dele de forma que a vontade também, né? A monarquia bizantina ela era considerada de caráter divino. Para a população, o imperador era um indivíduo muito importante, escolhido por Deus para dirigir o império. E nesse contexto, né, muitos artistas costumavam apresentar o imperador e a imperatriz com uma auréola, aquela argola assim, acima da cabeça, conferindo ao imperador ou à imperatriz o caráter divino, né? Tem aqui na apostila, depois vocês vão ver, um boxzinho, né, mostrando aqui o imperador, né, o mosaico do imperador. Aí, o que vai acontecer? Os imperadores, né, agora a gente já está na parte do Império Bizantino direito, eles desempenharam um papel muito, muito, muito importante na criação do Código de Leis. Esse Código de Leis era para regular a vida da sociedade em Bizâncio, tanto na esfera pública como na esfera privada. Uma das coisas mais importantes que acontecia naquela época é que eles foram responsáveis pela criação do Código. O imperador Justiniano ele governou entre 527 e 565 e foi ele que criou esse Código de Justiniano. Era uma compilação das leis, foi concluído no ano de 529 e nesse código reunia toda a legislação romana, desde Adriano, imperador de Roma do século II, até o século VI. O Justiniano também reformou as escolas de direito, produziu um manual sobre a legislação bizantina e depois, né, umas outras leis. Aí na apostila tem uma página do Código de Justiniano, né? Nesse trabalho, compilava leis. E aí, compilar é resumir, tá? Para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Esse trabalho dele, né, esse Código de Justiniano, ele se tornou a base do direito europeu e ainda hoje ele é um fundamento de muitas leis, tá? É uma coisa bonita para a época, né? Também vocês vão encontrar na página 28 a Igreja Bizantina. O imperador, ele concentrava nas mãos dele o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E aí, o que acontecia, né? A igreja também era mantida sob o domínio do imperador. A principal liderança naquela época era a Igreja Bizantina, ele era o patriarca e o poder dele estava acima de qualquer coisa. Ele tinha o poder legislativo, o executivo, o judiciário e o religioso também. Esse tipo de poder era chamado de cesaropapismo, né? O César, que vem da palavra César, que a gente já falou no Império Romano. Muitas vezes esse imperador ele era chamado para decidir assim, questões assim, até meio bobas, né? Mas algumas eram importantes, como os pontos essenciais da crença bizantina. E aí, o que acontecia? Cabia a ele, né, a esse imperador, que era o chefe da igreja, escolher o patriarca de Constantinopla. Houve época, né, em que o imperador ele chegou a depor o patriarca, porque esse patriarca ele não estava assim, aceitando algumas coisas e ele se opôs ao quarto casamento do imperador. No momento que a minha voz está horrível. Outros casos que os imperadores nomearam seus filhos como patriarcas, né? Uma coisa que a gente chama de nepotismo hoje em dia, né? O patriarca bizantino,
ele chegou a rivalizar com o Papa que é o líder da religião católica, né, que a gente já falou também sobre isso, e por diversas vezes vários incidentes aconteceram que envolviam a liderança das duas religiões, da religião bizantina e da religião cristã. Em alguns momentos, né, o conflito foi assim tão grande, que o patriarca e o Papa, mutuamente, eles se excomungaram, ou seja, que é uma penalidade muito grande atribuída à Igreja Católica, tá? A membros da Igreja Católica. E aí, essa tensão, esse clima de rivalidade, ele gerou algumas divergências tão grandes, que no ano de 1054, as duas igrejas se separaram, né? A Igreja Católica e a Igreja Bizantina. E aí, o que levou a esse rompimento especificamente, né? No começo, os bizantinos e os romanos, eles partilhavam de muitas crenças em comum. Só que com o passar do tempo, algumas diferenças foram se desenvolvendo entre eles. Uma delas, né, que era das maiores divergências, era sobre a autoridade máxima do cristianismo. Para os romanos, essa autoridade estava na pessoa do Papa, chefe da Igreja Romana. Eles, os católicos, né, os romanos, eles não aceitavam o cesaropapismo, que eu acabei de falar que foi criado no Império Bizantino, né? Mas os bizantinos, apesar de respeitarem o Papa, eles não conheciam o poder do Papa sobre a igreja deles. Para eles, para os membros do Império Bizantino, somente Jesus Cristo tinha esse poder. Então, o Papa, para eles, não tinha esse poder que tem na Igreja Católica. Aí, o que aconteceu? No século XI, os romanos introduziram mudanças na religião, conferiu ao Papa e à Igreja poderes temporais para se contrapor aos imperadores bizantinos, e o Império Bizantino continuou não concordando com nada disso, né? E daí, o que aconteceu? Nós dizemos que esse momento levou ao cisma do Oriente. Cisma significa separação. Então, nós tivemos a Igreja Católica, que foi dividida, né? Aí ela ficou Igreja Ortodoxa Grega, no Oriente, comandada pelo patriarca no Império Bizantino, e a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa, como normalmente é, né? Ao longo do tempo, as duas igrejas foram se afastando cada vez mais. No ano de 1204, que a gente já falou dele no outro áudio que eu mandei, né? Durante o período das Cruzadas, que eu também falei que é maravilhoso de aprender, alguns cristãos invadiram a cidade de Constantinopla. Lá eles saquearam toda a cidade, inclusive a igreja de Santa Sofia, que no vídeo vocês vão ver a imagem dela, vou falar para vocês, é muito bonita, né? Não conheço, quem me dera, mas é uma igreja muito bonita. É o principal templo dos bizantinos, né? Símbolo da arte bizantina. E no ano de 1438, durante um concílio, que eu também comentei com vocês a semana passada, é onde os bispos se reúnem, uma reunião de bispos, né, um concílio, houve uma tentativa para reunificar as duas igrejas, mas não aconteceu, tá? Aí vocês vão ver na página 29, conforme a gente for olhando, né, a Basílica de Santa Sofia, que aparece a imagem aqui, tá? Daí, o que temos de outros acontecimentos, né? O guardião da cultura grega. Isso é um aspecto muito significativo do Império Bizantino, né? O que isso significa? O culto consiste no culto ao passado, ou seja, o fato de que na época foi um centro de difusão do saber clássico, especificamente guardião da cultura grega, né, que era a cultura mais importante, especificamente do grego, não do latim, porque o idioma oficial do império, né, era o grego. Os bizantinos eles tinham muita preocupação em preservar todo o conhecimento filosófico, científico que havia da sociedade grega, né? Na cidade de Constantinopla, especificamente, desenvolveu-se uma tradição de estudar a cultura grega. E aí, com o passar do tempo, todo mundo estudava a cultura grega. A Universidade de Constantinopla ela foi fundada no ano 425, foi fundada pelo imperador Teodósio II e ela permaneceu ativa até o século XV. Lembram bem, 1401 a 1500, século XV. Durante o século IX,
promoveu-se as renovações, né? Na universidade, né? Muita coisa foi renovada e o estudo dos textos clássicos foi bastante intensificado. Os bizantinos, né, o povo bizantino passou a fazer cada vez mais cópias dos manuscritos da Grécia Antiga e estudar cada vez mais, né? Além disso, no século X, os bizantinos produziram uma coletânea, né, que é um resumo, inspirada no Código de Justiniano, que eu já contei com vocês, que é um código de leis, isso no século X. No século XI, o imperador Constantino IX, ele inseriu na Universidade de Constantinopla o curso de Direito e de Filosofia. Olha só, gente, no século IX, tá? Aqui no Brasil demorou bastante para aparecer, né? Um historiador francês, né, o Michael Nicanien, ele escreve, né, que para que um cidadão participasse das funções do alto escalão da administração do Império Bizantino ou mesmo da Igreja, era necessário ele conhecer profundamente muitas disciplinas estudadas pelos gregos antigos, a gramática, a retórica, a lógica e inúmeras outras. Então o cara tinha que ser muito estudado, né? Nós dizemos que esse trabalho todo de preservação da cultura grega ajudou que ela não desaparecesse e permitiu que muitos textos que a gente tem, a história contada nos livros pelos historiadores, chegassem até os historiadores para poder serem montadas os livros e as aulas, né? No período do século IX até o século XI, esse período do século IX até o século XI é considerado renascimento cultural bizantino. Mas isso não quer dizer que não havia outra produção cultural, que eles não tinham contato com outras culturas, tá, gente? Isso não acontecia, não. E aí, esse contexto todo, né, do Império Bizantino, ele termina, é um contexto muito gostoso de falar, muito, muito, muito legal, mas a gente termina aqui. Aí depois eu vou, né, num outro momento, não hoje, eu vou pro capítulo 16, tá bom? Muito obrigada.